just turn on like a switch in my brain, so I can finally breathe. Thoughts spin around like shadows they cast. I'm at all the thinker, lost in my mind. I'm always searching for answers I'll never find. I dissect every moment, every choice I make, caught in a cycle, can't catch a break. Ooh, maybe one day and I'll pay attention to myself. I'd rather pay attention to you. I'm an overthinker, lost in my mind. I'm always searching for answers I'll never find. I dissect every moment, every choice I make, caught in a cycle, can't catch a break. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Como vocês puderam acompanhar, já molhei minhas plantas. Coloquei essa aqui perto da porta. Por quê? Porque eu acho que os brotos novos dela tem que pegar mais luz. E ali pega pouca luz, já que os brotos ficam na parte mais baixa. Então eu coloquei aqui, perto da porta, que essa porta está sempre aberta agora. Porque é fresco, a gente só fecha realmente no final do dia, quando fica muito quente e nós temos que ligar o ar-condicionado, mas senão fica o tempo todo aberta. Tanto que eu coloquei uma tela aqui na porta, é como se fosse uma cortina, para que não entre insetos, né, mosca, e também que ajude a filtrar um pouco do pó que entra por aqui. Essa varanda eu não transformei ainda, eu não sei se eu vou colocar alguma planta nela, porque como agora que eu tô descobrindo quais são as plantas que realmente funcionam nas varandas aqui o ano todo, então eu não quis colocar só de estação, porque eu penso assim, por mais barato que seja, é sempre dinheiro que eu coloco fora, né? Para todo ano tá comprando planta para colocar. Então eu decidi esperar um pouquinho para descobrir quais são as plantas que se adaptam aqui. E agora, como eu sei que são as suculentas, então eu vou colocar suculentas aqui nessa varanda também. Como nada é de graça e nada é barato, então eu tenho que ir com calma. Eu sei que vocês já tinham me pedido quando que eu iria transformar essa varanda. Por enquanto, não fiz nada. A não ser aquela trepadeira que eu tinha colocado aqui dentro, que ela não se desenvolveu, que eu podei ela. Então, eu coloquei ela para cá e ela está lindíssima. Ela brotou, ela tá com galhos longos, eu simplesmente coloquei ela ali e deixei. E ela se renovou inteira. Então, às vezes é assim, você cuida da planta, ela não vem. Aí, de repente, quando você larga de mão, ela se desenvolve bem. Por falar em planta, vocês ficaram na dúvida se o meu lírio da paz cresce. Esse aqui cresce em touceira. Quanto maior o vaso, mais a touceira fica enorme, né? Se eu plantar ele num vaso grande, ele vai ficar gigantesco. É esse ponto que eu me referi. Não que as folhas dele vai crescer e ficar enorme. Porque existem 30 tipos desse lírio aqui, que nós conhecemos por lírio da paz. Existem 30 espécies. E eu não me referi à espécie quando eu falei que ele cresce. Eu me referi ao tamanho que a planta fica. Eu tenho de duas espécies. Eu tenho esse, que é o médio, não é o mini, não é o gigante e não é o grande. Então, eu tenho esse aqui, que é o médio, aí eu tenho o grande. E se eu tivesse espaço, eu queria o gigante. O gigante, ele dá umas folhas desse tamanho assim, enormes. Por isso é gigante, né?
Então, ele é o maior da espécie. Mas daí tem várias outras espécies, que nem eu falei, são 30. E, na verdade, ele não é um lírio. Nós falamos lírio da paz, mas ele não é um lírio. Ele é uma outra tipo de planta de uma outra família. Os lírios, que seriam os certos, né? Eles têm mais de 80 espécies, que são aqueles lindíssimos, né? Que aqui na Europa tem bastante no Forte da Primavera. Então, aquele tipo de lírio que é o certo tem mais de 80 espécies. Esse aqui tem mais de 30. Então, as plantas, elas não é uma exclusiva. É um tipo dentro de uma família de espécie. Então, esse aqui é um deles. Ele cresce em abundância, dependendo do vaso que eu vou colocar. Mas não que a folha vai crescer mais do que isso. O tamanho da folha é, em média, esse aqui. Daí eu tenho outro que é o grande, que tá na cozinha. E tem os mini. Os mini, as folhas são bem pequenininhas. A hora que eu encontrar um mini que o preço seja bom, aí eu compro. São super fáceis de cuidar, que nem eu falei, e é uma planta realmente ligada à energia. Se você tem um lírio na tua casa que ele não se desenvolve, ou então que ele do nada seca, não murcha, não vinga, é porque toda a energia ruim da casa pegou na tua planta. Plantas são assim, quando você tem uma planta que de repente ela tá linda e ela começa a ficar feia, e não vinga mais, é a energia das pessoas, que era para você, mas que a planta absorveu. Gatos também são filtros de energias, né? Eu amo gatos. No futuro, a gente pretende ter pelo menos um gato, porque eles são seres incríveis. E gatos são ligados diretamente à energia humana. Gatos são muito sensitivos, né? Minha mãe sempre dizia que eu, de alguma forma, eu tinha algum gene de gato. Não só pela cor do meu olho, pelo fato de que eu não paro quieta e eu nunca me quebrei. Eu caí vários tombos muito feios quando era criança, depois ali adolescente, e depois no começo da minha vida adulta, tanto que eu caí de um telhado de 5 metros de altura e não morri. Estou aqui, né, contando história. A única coisa que eu fiz foi tirar o ombro do lugar, só tirar do lugar, mas não quebrei, e fiz um furo aqui do lado numa costela, mas não chegou a quebrar. E também por causa desse negócio de energia. Eu sou uma pessoa que absorvo muitas energias, principalmente quando nós saímos, que nós vamos em ambientes que é muito cheio, ou que são ambientes muito fechados. Eu volto para casa exausta. A energia do lugar para mim é muito importante. Semana passada, lembra que eu falei que nós fomos no mercadinho de usados aqui? Que eu e o Léo, para olhar, ver se tinha algumas coisas legais. E tinha, né? Só que acabamos que não compramos nada. Eu saí de lá como se um caminhão tivesse passado em cima, de tão cansada. E a gente ficou o quê? Nem uma hora lá no negócio. Mas eu saí exausta. Por quê? Porque é um lugar que tem muita energia. Não é que vá muitas pessoas, mas tem as coisas do lugar. Então as coisas são carregadas de energia. Os ambientes são carregados. E eu, como sou uma pessoa sensível, eu absorvo isso. Então eu fico extremamente cansada. Uma das coisas que é essencial para tipos de pessoa como eu, que absorvem energias dos ambientes, das pessoas, é estar sempre com o umbigo coberto. Mas não é vestido assim com roupa. É bom você colocar um esparadrapo, não sei, um curativo, qualquer coisa no umbigo. Mas eu sempre esqueço de fazer isso. Eu só lembro quando eu já tô na rua. Porque o umbigo é uma das entradas principais de energia no nosso corpo. É por ele que o nosso corpo se conecta com as outras energias. Porque se vocês forem ver, é pelo umbigo que nós vivemos os nossos primeiros dias de vida, né? Sem a conexão umbilical com a nossa mãe, como é que nós vamos viver? Então, o umbigo continua sendo uma grande porta de entrada para energias. E eu sempre esqueço de cobrir. Quando nós vamos na IKEA, eu fico cansada, apesar de que essa última vez que nós fomos, isso foi menos, porque não tinha tanta gente. Porque essa época do ano, Milão é mais tranquila, é uma cidade mais vazia. Por quê? Porque a maioria dos milaneses estão de férias, estão fora.
estão nas montanhas, nas praias, em outros países, estão de férias, né? Que vem agosto. Agosto é um mês ótimo para ir para Milão, porque a cidade, o que tem é turista, mas as pessoas que vivem ali em si estão todas fora de férias. Então, a IKEA estava bem tranquila e nós fomos no sábado, que é melhor ainda, né? Porque é um dos dias que tem menos movimento no final de semana. Então, eu não senti tanto cansaço. Mas, normalmente em ambientes que tem muita gente, ou então que tenha coisas que são mais carregadas de energia, eu absorvo isso. E os gatos é a mesma coisa. Os gatos absorvem energia, eles conhecem a energia das pessoas de longe. Então, por que quando nós saímos, que a gente encontra gatinhos na rua, eles vêm ao nosso encontro? Por causa da nossa energia boa. Eles sabem quando as pessoas são boas e quando não são. Quando um gato foge de você, não é porque você seja uma pessoa má. Talvez você esteja carregada de energias negativas, energias que não são boas, então os gatos fogem. Já se você é uma pessoa que aquele gato que você nunca viu, que você encontra ele na rua e ele vem ao teu encontro, ele mia, ele ronrona, ele se esfrega em você, é porque a tua energia tá boa. Então, se você quer saber se as tuas energias estão boas, tenha contato com gatos, mas gatos estranhos, não os teus gatos, né? Muitas vezes, quando a nossa energia é muito carregada, até os próprios gatos nossos não ficam perto, eles saem de perto. Eles são assim... Quando você vai morar numa casa nova, que você compra ou que você aluga, o ideal sempre é você levar um gato com você nos primeiros dias. Nem que seja só um gato do vizinho, de um amigo, de um parente. Leva o gato. Ele limpa o ambiente, ele tira as energias ruins do ambiente. Quando nós chegamos nesse apartamento, eu não senti essa energia ruim, sabe? Quando o Léo comprou isso aqui, né, sem eu estar junto, eu disse pra ele como é que é a energia do lugar. Ele disse, não, é tranquila. Aí quando eu cheguei aqui, que eu entrei aqui dentro, eu senti que realmente a energia era legal. O que tinha aqui quando eu cheguei? Um pouco de tristeza. Por quê? Porque não tinha nada, porque era um apartamento que estava fechado, porque era um apartamento sem vida. E hoje ele é cheio de vida, como vocês veem, ele é cheio de luz, é um ambiente maravilhoso, as pessoas que vêm aqui em casa se sentem muito bem. Então, as energias estão aí, não adianta a gente fugir. Ah, isso não existe. Existe sim. Às vezes tem pessoas que têm energias carregadas que nem elas mesmas sabem que elas são assim, porque elas absorvem as energias das outras pessoas. E isso acaba fazendo mal para ela e para quem convive com ela. Então, procurem filtrar a energia de vocês. Tenham contato com gatos para vocês descobrir como é que está a energia. Tenham contato com plantas. Ah, minhas plantas todas que eu compro, elas não vão para frente. Elas definham e acabam, né, não sobrevivendo. É a energia da tua casa, energia do teu ambiente. O que você tem que fazer? Comprar incensos que filtrem energias ou então... fazer pequenas defumações com ervas naturais. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre algumas ervas naturais que são boas para filtrar energia. Porque minha mãe usava isso sempre, porque nós éramos como se fosse andarilhos. Nós moramos em muitas casas. A minha infância foi uma infância bem movimentada. Nós morávamos, às vezes, um mês em cada lugar. Então, a minha mãe era muito ligada a isso, a filtrar a energia dos ambientes quando nós não tínhamos gato. Nós sempre tivemos gato, um dos motivos era esse, mas às vezes, né, os gatinhos iam dessa para uma melhor, então a gente ficava um tempo sem, aí a mãe usava outros métodos para filtrar a energia do ambiente. E eu era muito sensitiva. Se eu ficasse doente, se eu ficasse para baixo, a mãe já sabia que a energia do ambiente não estava legal. E é assim até hoje. Às vezes, quando tem muita energia ruim de pessoas que estão aqui no canal, que tem os comentários maldosos, porque nenhum comentário ruim é construtivo. Às vezes tem algumas que dizem, eu vou te falar isso, mas que seja construtivo para você. Não existe nada construtivo que vem de uma pessoa que não te conhece. Uma coisa é vocês verem os vídeos e me julgarem pelo que vocês veem. Outra coisa é vocês me conhecerem. Opinião
A gente aceita de pessoas que convivem conosco, que estão conosco, que conhecem todos os nossos lados. Então, hoje em dia, a única opinião que eu aceito, que eu me questiono, é do meu marido e de mais ninguém. Por quê? Porque o meu marido é a única pessoa que me conhece, é a única pessoa que convive comigo o tempo todo e é a única pessoa que pode chegar e dizer assim, ó, faça isso porque isso não tá certo. Ou você tá fazendo isso que não está sendo bom. Aí eu aceito a opinião. Agora a opinião dos outros que não me conhecem. Então, isso é agregador. Vou te dar uma sugestão. Não. Não vem com coisas que não são boas porque elas não são boas. Então, como eu sou uma pessoa que absorve muitas energias, sim, às vezes eu absorvo energia ruim das pessoas ruins que estão aí do outro lado. Eu sempre digo, quando eu sou uma pessoa que eu não vejo muitos canais. Eu vejo poucos canais no YouTube, mas são canais que me agreguem, canais que de alguma forma tragam alguma coisa para mim, seja um relaxamento. Eu amo canais de pessoas que não falam. Amo canais de pessoas que não falam, que elas só fazem as coisas. Por quê? Porque eu gosto de silêncio. Eu falo com vocês porque vocês pedem para que eu converse, para que eu exponha meu ponto de vista, para que eu fale sobre a minha vida, sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. E como vocês me pedem isso, eu acabo conversando. Mas nem aqui em casa eu sou uma pessoa que fica falando o tempo todo. Nem com meu marido a gente conversa o tempo todo. Sabe aquela casa que tem barulho sempre? Não, aqui em casa não é assim. Nós somos pessoas tranquilas, que nós falamos aquilo que realmente importa. Não ficamos jogando conversa fora. Então, a nossa casa é assim, e eu amo ver canais assim. É claro que eu vejo canais de pessoas que falam também, mas não que falem muito. Eu gosto mesmo, eu me identifico com esse tipo de pessoa que mostram as coisas, que mostram o que estão fazendo, que mostram os ambientes onde elas estão, principalmente aqueles canais que têm contato com a natureza, canais de construção, mas que tem uma boa música e a pessoa esteja trabalhando. Já para ficar assim conversando, o assunto tem que ser muito agregador para eu poder sentar e ouvir. Coisas que eu não gosto e tanto que eu nem gravo para vocês, compras. Pessoas fazendo compras, seja compra no mercado, compra em loja, compra... Não gosto, não acho que aquilo seja agregador na minha vida, sabe? Pelo contrário, precisamos comprar coisas? Sim, nós vivemos o consumismo, nós temos que consumir. Afinal de contas, nós comemos, nós vestimos, nós temos uma casa. E querendo ou não, a gente consome produtos. Mas tem canais aí que é só vídeo de compra, é só vídeo de loja. O que isso agrega na minha vida? Nada. Nada de bom. Me influencia o consumismo, me deixa depressiva porque muitas coisas eu não vou poder ter, me mostra coisas que não agregam, que muito pelo contrário, não vão me fazer bem. Então esse tipo de vídeo eu não vejo. Eu gosto de pessoas que cozinham, sabe aquelas pessoas que têm aquela paciência para cozinhar? Aquelas pessoas que têm uma energia gostosa, não sei explicar. Canais brasileiros que eu amo ver. Delícias Simples da Lia, eu acho a Lia incrível. A Lia vive num ambiente incrível, né? Natureza, animais, vida simples, roça. E isso eu adoro, porque eu cresci nesse mundo. E a Lia tem uma paciência, assim, uma energia maravilhosa. Ela se parece, eu me identifico muito com essa tranquilidade da Lia. E vídeos, quem mais de brasileiros? Vídeos de viagem. Eu não sou muito de ficar vendo vídeos de viagem, mas tem 2 casais brasileiros que eu costumo ver e que eu gosto deles pela simplicidade, pela veracidade das coisas que eles mostram, que eles falam, pelo jeito original deles, que é Rota Livre pelo Mundo. Eu gosto muito desses 2. E Voo Sem Volta. Então, são esses 2 casais brasileiros que eu costumo ver os vídeos de viagem. Eu não sou muito fã de ver vídeo de viagem, que nem eu falei, mas esses 2 são exceções. Eu sempre que eu posso, eu vejo vídeos deles. Já vídeos de transformação,
Aí já são mais vídeos americanos, tem vídeos de americanos que vivem aqui na Itália, então eles reformam as casas. Tem um holandês que comprou uma casa de, né, uma pequena vileta na montanha, que é tudo de pedra, então a gente gosta de ver os vídeos dele, que é o Martin. Os vídeos do Martin a gente não perde, ele sempre no domingo que ele coloca vídeo novo, então nós sempre vemos os vídeos dele. Acho muito bacana, são vídeos agregadores, porque ele está nesse processo de recuperação de casas de pedra. Agora ele está construindo uma do zero. Tem canais americanos que eu gosto de ver. Uma que eu nunca perco é a Hannah Happy Home. Essa faz muitos anos que eu sigo ela, que eu vejo todos os vídeos dela. É porque ela transforma também, tá sempre redecorando a casa dela. Tem mais alguns americanos que vivem fora da rede. O que é fora da rede? Fora das grandes cidades. Eles vivem vidas mais simples, mas um pouco mais remoto, fora da cidade. Uma vida mais com contato com a natureza. Mas a maioria são americanos. Se vocês quiserem, eu posso deixar no próximo vídeo a lista dos canais que eu costumo ver que são agregadores. Mas são assim, vídeos de pessoas que vivem mais em contato com a natureza. Eles estão sempre construindo alguma coisa. Então, esses são vídeos que eu costumo ver. Já vídeo de fofoca, vídeo de comprinhas, vídeo de pessoas que não me agregam, eu não vejo mais. Tinha algumas brasileiras que eu adorava no começo, que hoje eu não perco mais meu tempo vendo os vídeos delas, porque elas se perderam ao longo do caminho, fizeram muito sucesso há um tempo atrás, mas que agora estão completamente perdidas. Eu não sei se o sucesso subiu para a cabeça ou se elas realmente se perderam, né? Porque muitos criam um personagem e depois acabam que não conseguem mais manter esse personagem e se perdem. E aí a máscara cai, ou então não sei o que acontece. Por isso que eu procuro ser bem original aqui com vocês. Eu sou essa que falo com vocês. O que eu tenho que dizer, eu digo. O que eu não tenho que dizer, eu não digo. O que eu tenho que expor, eu exponho. Ah, mas ela é muito grossa, ela é mal educada, ela não aceita opinião. Essa sou eu. Se você me tratar mal, não queira que eu te trate bem. Se eu tiver que dizer alguma coisa, eu vou dizer, que nem eu sempre digo para vocês. Eu não gosto disso e não quero isso. Essa planta eu cuido assim, para mim funciona assim. Não sei se vai servir para você. Então, o mundo de mimimi que nós vivemos hoje é bem difícil de lidar com esse tipo de pessoa. E quem são as mulheres que eu parei de seguir, que eu adorava? Eu nem vou citar nomes porque não vale a pena, né? E também tem coisas que a gente não deve dizer, né? Tipo essas. Eram duas mulheres que eu achava fantásticas. Assim, super criativas, super donas de casa. As ideias delas eram... Nossa, muita coisa eu aprendi com elas, mas que hoje, infelizmente, se perderam feio. Tanto que eu nem vejo mais. As visualizações delas caíram absurdamente também. Hoje estão nessa fase do consumismo. Consumismo, consumismo. Compre, 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 compre. E isso não agrega nada. Infelizmente, elas se perderam nisso. Eu acho que quando começaram a ganhar muito dinheiro, não souberam administrar e aí acabou do jeito que tá. As duas, né? Querendo ou não, se você não tem controle sobre tudo na vida, você acaba que você se perde. Enfim, chega de papo. Vou fazer um bolo de banana, aquele natural, mais saudável que a gente gosta, porque as bananas já estão bem maduras. E para não perder, vou fazer o bolo. Então vamos lá para a cozinha, que agora eu vou cozinhar, que eu já falei bastante, né? Bom, já peguei mais ou menos tudo que eu vou usar. Esse bolo eu já fiz várias vezes. Ele é bom para quem tem alguma restrição, né, com farinha de trigo, porque esse aqui não vai farinha, não vai leite. E não vai açúcar também. Aqui o doce vem das frutas. E normalmente quando tem mais bananas assim, mais maduras, que eu não vou congelar, eu faço esse bolo. E, nossa, nós amamos.
Ah, que nem eu tava falando ali dos canais que eu gosto de ver. São vários, né? Vários, nem tantos assim, mas eu acho que tem aqui uns 10, talvez. Mas que nem eu falei, são vídeos, canais mais voltados para arquitetura, para reestruturação, de recomeços de pessoas. Ah, tem um italiano que eu adoro também, que sempre que ele coloca vídeo novo nós vemos, que é o The Pillow. É um rapaz que viaja para outros países para conhecer histórias de pessoas que vivem normalmente remoto. Sabe aquelas pessoas que saem das grandes cidades e vão para uma casinha lá no meio do mato ou lá no topo da montanha. Então, nós gostamos muito do canal dele porque ele mostra né, um pouquinho, né, um resquício, digamos assim, da vida dessa pessoa que faz essa escolha para viver, sair do mundo urbano de grandes cidades e vai viver no meio da natureza, muitas vezes longe de tudo. Também tem um outro canal novo, esse é novo, é um dos mais legais que eu tô vendo agora. Não me perguntem nome, porque eu sou péssima para gravar nomes, a não ser que o canal seja bem antigo, que daí eu consigo memorizar o nome do canal. Mas também como se fosse pequenos documentários de vida de idosos que vivem aqui nos cantão da Europa aqui, a parte bem distante, digamos assim. E isso normalmente é a vida de idosos. Os últimos que eu vi são todos vídeos sem áudio. Por isso que eu digo, quando eu vou ver vídeo, eu sento para ver. Eu não consigo estar aqui cozinhando e ficar vendo vídeo. Não, eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Vim cozinhar? Estou cozinhando. Não vejo nada. Estou falando com vocês agora porque eu estou gravando, mas senão era silêncio. Nem música eu escuto. Outra coisa que a gente escuta pouquíssimo aqui em casa é música, mas não é qualquer música. É música de qualidade, né? Porque isso interfere muito na nossa energia. Que nem eu estava falando sobre energia hoje. A música afeta nós profundamente. O que eu coloquei aqui? Deixa eu falar para vocês e daí depois eu continuo. Então, esse aqui é a semente de girassol. Aí, aqui é cacau, mas eu vou deixar para colocar depois. Aqui é... Meu Deus, digo que me foge as palavras em português. Não sei, esqueci. Mas aqui se chama semi de lino. Esse aqui. É outro nome em português que agora não me vem à cabeça. Aqui a semente de abóbora sem casca, tem que ser sem casca para colocar nessa receita. Não muito também. E a chia, né, que nós comemos muita chia aqui em casa. Uvas passas, mas é opcional, você não precisa colocar se não quiser. Quantidades, vê que é a olho, mas coloca aí uma colher de cada, meia xícara de uvas passas. E eu vou colocar um pouco de castanhas de caju também. Essas aqui eu não coloco elas inteiras, eu dou uma leve quebrada nelas. Eu vou colocar 2 ovos, mas os ovos é opcional. Digamos, se você não come proteína animal de nenhum jeito, você não precisa colocar os ovos. O bolo vai dar certo do mesmo jeito. Tanto que quando eu não tenho ovos, eu não coloco. Mas no caso hoje eu vou colocar, porque o ovo é importante para a liga da massa do bolo. A banana tem a liga, que vai fazer efeito se você não costuma comer ovo. Mas nós comemos, então eu vou colocar.
Não vai leite nessa receita também. A menos que você queira colocar. É um bolo que você coloca aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E vocês já perceberam que eu não quebro ovo. Ah, vou quebrar num bolzinho, porque se ele tiver ruim, eu não vou estragar a massa. Existe uma técnica, né, para você saber se o ovo tá estragado ou não. E eu sei quando eu abro ele, quando eu sinto a textura do ovo, eu sei que ele não tá estragado. Mas como eu falei, é uma técnica. É entender com o tempo. E aí, que nem tava falando lá desse canal desses senhores que eu estou adorando ver, é a vida, é a rotina deles. Eles moram aqui na Ucrânia, são ucranianos. Então é a rotina dia a dia deles. E são um casal de idosos. Eles já têm mais de 80 anos e eles têm uma vida super ativa. Eles vivem num sítio. Isso aqui é cacau puro. E eu peneiro porque cacau puro tem pedrinhas, né? E aí esse canal mostra a rotina deles. E eu acho fantástico, fantástico. Eu fico me imaginando quando eu chegar, se eu chegar, né, aos 80 e poucos anos, que nem aquela senhora ativa, cuida dos animais, cozinha. Ela faz um prato que eu amo, que eu quero fazer aqui em casa. Que ela fez um dos vídeos que eu vi, que é pirogue. E ela fez também bolacha caseira, que era o que a minha mãe costumava fazer muito para nós quando nós éramos criança. Então eu achei fantástico, fantástico, assim, sabe? A energia, a disposição pela idade que eles têm. E eles cuidam um do outro como casal e eles se cuidam, digamos, um cuida dos outros como comunidade. Eles moram num sítio, é claro, mas não é um sítio isolado, tem outros vizinhos. E num dos vídeos que eu assisti, ela preparou a comida, pegou uma bolsinha, colocou parte da comida e foi levar para uma vizinha que é acamada. Aqui eu vou colocar umas 2 colheres de óleo de coco. Pode ver que eu não meço, né? Mas é porque, como eu faço com mais frequência, então eu já tô acostumada. E aí ela foi levar comida e ver como é que a vizinha tava. Essa senhora que é acamada, ela tá vivendo hoje em dia, pelo menos, né, no período em que os vídeos foram gravados, com a ajuda dos vizinhos. Porque se não fosse os vizinhos, ela não sobreviveria. Porque como é que uma pessoa acamada que fica doente, fica de cama, vai conseguir viver se você não tiver alguém para te ajudar? Aí eu achei isso muito emocionante, porque além dela cuidar deles, eles já, né, numa idade um pouco mais avançada, com uma saúde que já não é mais de um jovem, ainda tem disposição para cuidar dos vizinhos. Achei fantástico. Então é um canal assim que é muito agregador no meu ponto de vista, assim. É incrível, incrível. Aqui aveia, flocos finos, né? E dá para colocar mais ou menos uma xícara. Então é esse tipo de vídeo que eu costumo ver, vídeos que me agreguem. Vídeos que me motivem, entendem? Vídeos motivadores. Que é o que eu procuro fazer para compartilhar com vocês. Vídeos que motivem vocês a cozinhar, vocês a ver a vida de um outro jeito. Aqui, enquanto eu tô preparando esse bolo, eu tô falando, mas eu podia estar em silêncio, apenas cozinhando, colocar uma música gostosa no fundo e vocês só verem o que eu tô fazendo. Mas eu sei que muitas não gostam desse tipo de vídeo, que é o oposto de mim, que eu amo ver esse tipo de vídeo, silencioso. Mas são gostos, né? A gente não deve, né? Não pode ser igual a todo mundo, porque senão que graças teria. Então, procuro sempre conversar com vocês, expor o meu ponto de vista, as minhas experiências, o que eu acho que
muitas pessoas devem fazer a respeito da cuidados da casa. Ah, grava a tua cidade, grava, não sei como é que é as pessoas. Não posso fazer isso, porque invadir a privacidade das pessoas não faz parte de mim. Gravar a minha cidade, eu já mostrei a cidade no começo né, de quando logo que eu vim pra cá. Eu moro numa cidadezinha bem pequenininha, que tem nem 2.000 habitantes. Não tem comércio aqui. O que que tem aqui? Um restaurante, 2 bar, que aqui eles chamam bar, é onde as pessoas vão beber uma bebida alcoólica, um café. Não é o bar que nem aí no Brasil. O bar daqui é diferente do bar daí. Né? Normalmente, quando a gente fala em bar no Brasil, é onde tem mesa de sinuca, vão lá para beber bebidas alcoólicas. Aqui é além disso. Bom, voltei. Faz uns 20 minutos que esse bolo tá parado aqui. Por quê? Porque eu não tinha fermento. Fui ver ali na gaveta dos meus fermentos e só tinha fermento para pão, para pizza, 2 tipos de fermentos para pão, mas o de bolo acabou e eu não tinha percebido. Enfim, fui lá na casa da Maria, porque a Maria sempre tem fermento, mas não tinha. Eu tenho a chave da casa dela, né? Então fui lá ver. Não tinha. E fui na Pieira. Pieira também não tinha. Mas, como eu tenho vizinhas maravilhosas, ela pediu pro Carmelo, que é o marido dela, que estava na rua, e ali no mercadinho comprar para mim. Enfim, fiquei ali, tomei um cafezinho com ela, conversamos um pouquinho enquanto ele ia pegar o fermento e trazer. Aí cá está, fermento agora, e aí vai pro forno, que já tá mais do que aquecido, né? Então é assim. Eu nunca tive que reclamar dos meus vizinhos no Brasil também. Eu tinha vizinhos maravilhosos que, nossa, assim, dá para contar nos dedos os vizinhos que não foram bons durante todo esse tempo, né, da minha vida. Nem tudo são flores, sempre vai ter um outro que incomoda, né? Sabemos que temos vizinhos que gostam de perturbar a vida dos outros. Mas graças a Deus, eu tenho, como tinha no Brasil, vizinhos maravilhosos que eu podia contar sempre. Aqui eu também tenho, ainda mais, né? Um país estranho, pessoas estranhas, outra cultura. Mas é aquilo. Atraímos aquilo que emanamos. Agora vai uma meia hora pro forno. E a 180 graus. Pronto, meia hora. E vou fazer uma pasta, eu acho. Um macarrão não, né? Eu tenho... Deixa eu ver o que é de massa fresca que eu tenho na geladeira para fazer para nós comer. Porque, claro, né? Como eu fui ali, já me atrasei com o almoço. Até porque eu já tinha pensado em fazer uma massa para nós comer hoje. E... Então, no Brasil, eu tinha vizinhos maravilhosos que sempre que eu precisava, eu podia contar. E eu sou assim, eu não sou daquele tipo que tô na casa dos meus vizinhos sempre, mas se eles precisam de mim, é só bater que eu estou ali para ajudar. A água já ferveu e eu vou fazer tortelloni, mas não tudo, é só uma porção para mim e pro André, porque o Pietro não gosta de massa recheada. Mesmo que seja de carne, o Pietro não é muito fã de massas assim que tem recheio. Então, vou fazer para mim e pro André. Ok, eu sempre provo a água das massas que eu vou fazer, porque se ficar com pouco sal, depois a massa fica ruim e não tem mais como consertar. Esse aqui é daquela embalagem que abriu, ele não fecha de novo. Tem algumas que você abre e consegue fechar. Então, eu vou ter que colocar em um outro potinho depois do que eu não for cozinhar. E esse aqui são tudo fresco, então fica na geladeira. E tem um tempo, né, pra consumir. Eu fazia isso aqui com a minha mãe.
Dar trabalho? Dá bastante, demora, é um dia inteiro só para fazer essas massinhas aqui. Mas são gostosas. Nós fazia bastante no inverno para fazer sopa. Ok, aí sobrou uma porção que eu vou colocar num pote para colocar na geladeira de volta. O André ama, né? Massa de qualquer tipo. Já o Pietro é mais exigente. As recheadas ele não come. Pronto, já escorri. Agora eu volto para cá. E eu e o André vamos comer com pesto. Esse pesto aqui é basílico e limão. Basílico é manjericão, né? Manjericão e limão. Aí eu coloco não muito. E o pesto sempre tem que ser com a massa quente, para ele poder se espalhar bem, senão ele fica acumulado. Pesto é maravilhoso, a gente ama pesto, tá? E aqui na Itália tem pesto de tudo quanto é coisa, até de abóbora. Eu tenho um ali na geladeira, mas o André não quis. De abóbora. E você pode comer com qualquer coisa, né? Até com pão, passa um pesto no pão, é muito bom. E só não pode exagerar, porque normalmente ele é mais intenso, ó. Então, tá ótimo. E esse é o meu almoço e do André.